Então, agora nós vamos dar o início à próxima mesa, Sexualidade, Prazer e Angústia na Dimensão Clínica. Então, eu vou deixar que a Adélia, a Clarice e a Bujoá, nos seus inputs, vão nos abrindo o tema para a conversa. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos: ou viro doida ou santa. Às vezes, tenho vontade de ser menos intensa, só para poder entender como o resto do mundo aguenta essas coisas que me devoram permanentemente e de uma forma tão absurda. Eu tive a lembrança de algo que nunca existiu. A dimensão clínica, e eu gostaria de chamar a coordenadora Ana Silvia Paula. Ele vai acender. Ele vai acender a luz. Ed, se acende a luz agora, por favor. Alô? Aqui. Bom dia a todos. Estamos aqui para começar e dar início, à nossa segunda mesa, Dimensão Clínica. E para compor a mesa, eu vou chamar Lucia Barbeiro Fux, ela é psiquiatra, psicanalista, professora do curso de psicanálise, coordenadora do curso Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma, ambos no Instituto Sede Sapiens, ex-diretora do mesmo instituto, autora de Narcisismo e Vínculos, da editora Casa do Psicólogo, coautora de Abuso Sexual em La Infância, da editora Lumen, de Buenos Aires, e de Perversão, Variações Clínicas em torno de uma nota só, da Casa do Psicólogo. Co-organizadora de A Clínica Conta Histórias, Desafios para a Psicanálise Contemporânea, O Sintoma e Suas Faces, e também Psicanálise em Trabalho, todos da editora Escuta. Agora, Ricardo Rego. Ele é diretor do Instituto de Psicologia Biodinâmica, doutor em Psicologia pela USP, médico, analista biodinâmico, CBT pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, revisor técnico do livro Análise do Caráter e de 4 outras obras de William Reich. E, para finalizar, eu vou chamar a Liane Zink, que é psicoterapeuta corporal, pioneira na introdução da psicoterapia corporal no Brasil, trainer internacional e diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e do Instituto de Biossíntese do Brasil. Nossa grã-mestra. Bom, essa mesa levará vocês a uma grande viagem da psicanálise à atualidade, onde vocês farão uma reflexão em seus conceitos clínicos e, talvez, os seus conceitos internos. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de trazer algumas falas de Alexander Lowen, que vem de encontro às reflexões que serão aqui abordadas.
acreditamos ou desejamos acreditar que o potencial humano é ilimitado. A vida sempre nos oferece uma perspectiva de prazer. Sem ele, não teríamos por que viver. Todo ser humano busca o prazer, por mais que a forma ou a maneira de buscá-lo possa parecer estranha aos nossos olhos. Buscamos uma sensação de contato com o corpo sempre. Sem essa sensação, perde-se a ligação com a realidade. A nossa época caracteriza-se por um impulso para transcender limites e pelo desejo de negá-los. O modo mais simples de caracterizar a irrealidade do mundo moderno é dizer que ele está fascinado por imagens. Quando podamos a expressividade do nosso corpo, estamos cortando o cordão umbilical com o outro e com o mundo. Podemos estar às vésperas de uma idade das trevas, se não formos capazes de distinguir entre a ordem e o caos. E eu finalizo com uma frase de Ingmar Bergman, que diz o seguinte: o único gesto que realmente vale a pena é o que estabelece contato, o que comunica, o que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Tenho certeza que essa mesa vai mexer muito com vocês. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, a Lucia Fuchs, que vai falar a questão da psicanálise. Talvez está funcionando. Mais para frente um pouquinho. Tá. Dá para escutar? Tá. Aí, tá. Bom, então, bom dia para vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, que foi importante para nós. Digamos, é diferente conhecer à distância que presencialmente. Então, como nós estamos aqui desde ontem, esta conversa agora é muito mais próxima para mim do que teria sido se eu tivesse chegado diretamente aqui. O meu contato anterior era com o grupo Reichiano do SEDES, do Instituto SEDES de São Paulo, onde estava a Leia Cardenuto e várias pessoas que também participam aqui. Mas, desde ontem que estou escutando as diversas participações, realmente estou achando muito interessante esta junção. Espero que continue hoje. Tá. Bom, eu vou ler. Bom, não tem dúvida de que, como consequência das descobertas em biologia, a sexualidade humana evoluiu de forma significativa. Assim foi com os métodos anticoncepcionais, que revolucionaram a prática da sexualidade. Os psicanalistas... Não está bem, não? Sim. Os psicanalistas... Aí está melhor? Não se deixaram influenciar tanto assim pelas mudanças reais, entre aspas, tanto físicas quanto morais, em relação ao sexual. A reserva se devia, em primeiro lugar, a que a psicanálise toma como objeto a sexualidade reprimida, recalcada e suas sequelas inconscientes, e depois a que as consequências com as que trabalhamos com os pacientes adultos têm sua origem na sexualidade infantil e remetem a tempos anteriores. Agora também? Outra questão é que o lugar do sexual na teoria contemporânea é mais reduzido que na época do início da teoria. Atualmente, o sexual fica em perspectiva conjuntamente com a importância dada às pulsões destrutivas, ao narcisismo, à desorganização que afeta o ego, nas chamadas patologias do ego. Se entende assim que uma concepção psicanalítica não poderia extrair suas conclusões da sexualidade aparente. Por isso, a concepção psicanalítica da sexualidade se diferencia de qualquer outra por abranger, sim,
por abranger as formas não visíveis, inconscientes, recalcadas, disfarçadas ou transformadas de uma sexualidade muito mais ampla que suas manifestações observáveis. Vamos fazer um breve... Vocês estão escutando? Tá. Vamos fazer um breve percurso pela teoria freudiana e destacar que, com a descoberta da etiologia sexual, Freud faz converger várias fontes. A primeira é a comprovação do papel da sexualidade nos sintomas, antes dele desconhecido, era algo que se desconsiderava. Segundo, a descoberta da função do sonho como realização de um desejo infantil que se reatualiza no presente. Terceiro, a descoberta da sexualidade infantil, a descrição do desenvolvimento da libido e sua culminação no complexo de Édipo, que nos remete à sexualidade infantil como norma que explica sua natureza polimorfa, da que as diversas perversões constituídas do adulto são falhas em sua evolução. O trabalho com a transferência, concebida como repetição do infantil recalcado. 5. A situação conflitiva da sexualidade, sempre em oposição a uma força de condição equivalente, que no conjunto é constitutivo do recalque, o qual só protege o eu de forma imperfeita, dando origem à angústia. A sexualidade é a base sobre a que se edifica o psiquismo, sustentada pela pulsão sexual, que não se manifesta a menos que um conflito de fundo a faça aparecer. 6. Vários fatores afetam a consciência: amnésia, recalque, censura, tentando diminuir a influência do sexual até a desmentida ou de relativizar seu peso. 7. Tudo isto nos obriga a falar de psicossexualidade. O recalque, que é conservador, e o inconsciente, que desconhece o tempo, permitem o ressurgimento ou a reativação dos conflitos infantis e assim fica difícil uma resolução temporária. Assim, podemos dizer que só uma teoria da representação que aprofunda em esferas desconhecidas até então pelo pensamento a pulsão como representante psíquico das excitações endossomáticas, nos permite articular as formas e funções do psiquismo. O conceito de representação passa a ser a encruzilhada onde se entrecruzam os campos que possuem uma ação decisiva sobre o psiquismo. Ainda mais, o conceito de representação abre a possibilidade de pôr em relação os resultados da elaboração interna, intrapsíquica do sujeito e os efeitos das relações que se formaram na relação com o semelhante, o outro humano. A restrição atual ao sexual pode ser interpretada como um retorno ao estado de espírito que o identificava antes de Freud com o genital. O risco seria que possa desaparecer a ideia freudiana de que o sexual constituiria o laço eletivo entre o corporal e o psíquico e que seria o inspirador e o agente impulsor do desenvolvimento. Disto derivam duas características principais. A primeira, estrutural, na hipótese de uma ponte somatopsíquica. A segunda, histórica, porque a dinâmica sexual é inseparável da temporalidade. Isto constitui um atributo essencial da sexualidade. Está presente em seu caráter difásico, intervém no après-coup e em diferentes outros momentos. Eros se inscreve assim no topos entre sexualidade, amor e vínculo. Passa a ser entidade e princípio, agente e efeito, causa e consequência. Eros, que produz a coesão de tudo no mundo. Poderíamos dizer, então,
que o prazer passa a ser o referente de uma rede onde vão instalar-se o amor e seu contrário, o ódio, o sentido e seus índices, crença, incógnita, incerteza e, logicamente, a angústia e a necessidade da defesa. Fica clara, assim, a solução pulsional de Freud. As excitações somáticas dirigem uma demanda à mente, solicitam uma elaboração. A libido é a expressão psíquica da sexualidade. O ego, eu indiferenciado, é o assento de uma libido narcisista, sem objeto, graças a uma representação do objeto, menos decisiva que uma relação direta com o objeto. Esta libido transforma-se, então, por essa via, em libido de objeto. Existe uma pressão exercida de forma constante, é o que chamamos força pulsional, e uma rebeldia permanente que se opõe à domesticação, ao caráter passional. Aí teríamos que fazer um dueto, digamos, pulsão, paixão. A libido é o índice de Eros, o que quer dizer também seu representante, seu mandante, seu demandante e sua potência. Onde Eros está presente, a libido é a expressão psíquica da sexualidade. Eros, força do vínculo, ligará ao mesmo tempo o mundo interno, a psique, e a relação com o objeto situado no mundo externo, mas formado por incorporação no mundo interno. Freud enriquece assim sua concepção da sexualidade, acrescentando uma teoria do vínculo, como indica este novo agrupamento à luz de Eros. O lugar central é dado agora ao amor. A energia disponível de Eros, a mesma que se exerce no amor, é a libido, que se situa no ego id indiferenciado. Mas Eros e a função sexual devem se diferenciar na teoria. Qual é essa diferença? A sexualidade presente desde o início tem uma evolução, um desenvolvimento. Tem também um declínio por causa do envelhecimento. Eros, no entanto, é atemporal, porque se a força é passível de experimentar variações de quantia, os traços nêmicos das experiências eróticas com as diversas expressões do objeto, ligadas às da destrutividade, estão inscritas de forma atemporal, para sempre, na psique graças ao inconsciente. Eros é uma parte da psique, mas esta parte se inscreve para sempre e de forma indelével. Compreende-se assim que é o amor, a pulsão de amor, que toma a dianteira sobre a sexualidade sem se dissociar dela. O amor abrange, então, as diferentes expressões citadas por Freud em Psicologia das Massas e Análises do Ego. Amor dos amantes, entre pais e filhos, a amizade, o amor da pátria e diversos outros. E compreende também suas formas sublimadas. Assim, os objetos da sublimação, integrados na função objetalizante, sobrevivem às variações da sexualidade devidas à constituição biológica do homem. O biopsíquico tende ao psíquico. Nestas condições, a espiritualidade, tão manifestamente presente no amor, mas também tão manifestamente habitada pela sexualidade, encontra seu lugar na teoria freudiana como um dos avatares possíveis de Eros. Bom, desde outra perspectiva, vamos pegar o ângulo traumático. A psicanálise nasceu da teoria traumática, que identificava o trauma como uma sedução. Foi abandonada depois como etiologia única da psiconeuroses em favor da concepção que privilegiava a fantasia. Desde então, o problema não deixou de surgir e de ser reavaliado na psicanálise. Ferenczi traz um aporte importante quando diz que o trauma
não se limita à ação excessivamente violenta de uma excitação sexual prematura e imposta. O trauma estaria na ausência de uma resposta do objeto a uma situação de desvalimento que mutila para sempre o ego, porque conserva um núcleo primitivo que se reativará frente a certos estímulos durante a vida toda. Uma autora que vocês devem conhecer, que se chama Joyce McDougall, nos traz uma interpretação mais recente ou atual, quando afirma a natureza traumática por essência da sexualidade. Culmina com as noções de sexualidade aditiva e de neonecessidades sexuais, que aproximam estas práticas do sexual às toxicomanias. Entra também na intimidade das relações entre o sexual e o somático. Estas últimas ideias acham uma ponte entre o psicossexual e o psicossomático. Joyce McDougall as denomina sexualidades arcaicas. Existem traumas universais na existência humana. A existência do outro, a descoberta da diferença dos sexos e das gerações e a impossibilidade de evitar a morte. É importante considerar o valor da supervivência psíquica consecutiva ao trauma, que representam os sintomas sofridos pelo paciente. Podem surgir também mecanismos de desmentida, recusa, excisão que tentam minimizar as perdas de objeto, as ameaças que pesam sobre a identidade, o medo e outras reações. Estas descrições abrem novas perspectivas para a patologia do narcisismo, a negação da alteridade, a necessidade de autoafirmação do eu, não refreada por nenhuma consideração para com o objeto. O ego estaria tão sintônico com a pulsão sexual que até se poderia confundir com ela. Uma das razões de que a sexualidade tenha sido relegada a um papel secundário na cura poderia ter a ver com a maior solicitação de atenção para com os pacientes que apresentam estruturas não neuróticas. A exploração ou pesquisa analítica se afastará da sexualidade para se dirigir ao eu, o ego. Os pacientes borderline foram objeto de um interesse crescente e a sexualidade deixou de ser, de fato, um ponto central em relação ao papel que era conveniente atribuir-lhe na gênese da neurose. Quando Freud trata das relações neurose-psicose, em seus artículos de 1924, admite implicitamente que os processos de defesa que afetam o ego, se são intrusões, fissuras, são responsáveis das extravagâncias e loucuras dos homens e desempenham um papel equivalente ao da sexualidade nas neuroses. Melanie Klein enfatizou mais as pulsões destrutivas e tirou a ênfase das pulsões sexuais, assim como das fixações neuróticas, passou para as fases depressivas e esquizoparanoides. Outros autores centraram seu interesse no ego, suas regressões, fixações, arcaísmos inadaptados. Não podemos negar que a escuta do material dos casos fronteiriços não revela de forma tão clara quanto nas neuroses as relações entre o discurso manifesto e a sexualidade, tal como se deixa adivinhar no discurso latente e no inconsciente. Pelo contrário, os problemas ligados à estrutura do ego ficam muito visíveis. Então, desde Freud até a atualidade, a dissociação entre sexualidade e reprodução, possibilitada pelas técnicas biológicas, constitui o progresso maior da prática sexual legalizada. Anticoncepcionais, maternidades tardias, inseminação, procriação assistida. A isso se acrescentam as mudanças na estrutura familiar,
marcadas antes pela força da figura paterna, que agora se alterou, a possibilidade do divórcio, a transformação da condição social da mulher e a conquista da sua independência econômica, mudam consideravelmente as relações entre homem e mulher e, como consequência, entre pai e mãe. Ainda observamos como psicanalistas a distância entre hábitos, comportamento sexual, ideologia da sexualidade contemporânea e organização psíquica inconsciente no mundo interior. Mas não podemos deixar de pensar que no decorrer do tempo teremos que fazer uma reavaliação entre as incidências biológicas, sociais e psicológicas que afetam o sexual. Como aparecerá no futuro a sexualidade infantil e como refletirá na criança esta série de novas normas? Interessante porque essa pergunta já apareceu na mesa de ontem. Eu já tinha escrito isso. Pode se manifestar em relações mais complexas entre a sexualidade e outros aspectos do psiquismo. Pensemos na importância atual das desordens do apetite, anorexia, bulimia e sua relação com as toxicomanias, que substituiriam hoje os sintomas mais diretamente vinculados com a sexualidade genital. Apesar de todo dito anteriormente, seria uma ingenuidade acreditar que a sexualidade estaria livre, finalmente, de sombras. A questão sexual é quase impossível de ser resolvida. O vínculo que junta sexualidade e prazer é o fundamento do sexual em psicanálise. Temos que considerar também o par prazer-desprazer, onde um dos termos não pode ser pensado sem o outro. O princípio de prazer-desprazer ocupa o centro dentro das manifestações da sexualidade. E consideramos também o princípio da realidade, que aparece como um princípio de prazer modificado, destinado a preservar o prazer e proteger contra os perigos, como, por exemplo, a desorganização do ego pelo exercício sem freio das diversas formas de prazer, a droga, e, por outra parte, a transgressão em relação à lei, como no incesto, o abuso. Temos que considerar também que, às vezes, o princípio do prazer deriva em fracasso, como na sexualidade criminal. Os estados críticos dos atos delitivos, violações, incestos, não vão só acompanhados de prazer. Neles se comprovam a exigência de uma necessidade imperiosa, de uma pressão incontrolável, mais do que um desejo. Esta necessidade vai acompanhada pela ameaça de desorganização do ego, que pode chegar à despersonalização. Prevalece o sentimento de dominação e de poder, onde o prazer sádico, inclusive, se apaga em favor de afetos que se caracterizam pela vingança e o controle omnipotente. Podemos sustentar que a pulsão é a matriz do sujeito. Na teoria freudiana, o ego nasce das relações entre as pulsões e o mundo exterior. O ego é atuado pelas pulsões e tende a ligar-se ao objeto como a seu complemento. Retomando o dito anteriormente, de que a sexualidade nas análises hoje não desempenha um papel tão claro como antes, temos duas razões para isso. A primeira é que as indicações de análise têm se deslocado para pacientes mais regressivos que os neuróticos, quer dizer, para estruturas não neuróticas, que seriam os casos fronteiriços, personalidades narcisistas, caracteres patológicos, síndromes psicossomáticos, onde o papel etiopatogênico da sexualidade pareceria menos evidente. São situações onde as desordens se atribuem mais ao ego. Nestas estruturas não neuróticas, a constelação sexual é mais diversa e complicada. E
a segunda razão seria mais focando o analista, não? A sexualidade é menos aparente também, porque os psicanalistas, em uma proporção cada vez maior, trabalham inconscientemente para que o papel da sexualidade fique menos em destaque. Quer dizer que, ainda quando está presente no material que o paciente traz nas suas fantasias, nos seus sonhos, na transferência, o analista prescinde destas manifestações, considerando-as contingentes ou defensivas. Ele se dirige ao que acredita mais pertinente, que se situaria num momento anterior e seria o determinante dessas manifestações. Este ponto de vista é questionável. No início de uma análise, o sintoma está dizendo algo que não foi desvendado e é importante que o paciente dê crédito a ele, que considere que seu sintoma representa ou exprime, se não toda, ao menos algo de sua verdade. Apesar de que, no longo processo da análise, terá que se haver com a limitação de que o sintoma, mesmo decifrado, não revela toda a verdade do sujeito, já que é uma via de entrada, entre outras, para os conteúdos do inconsciente. Já para ir finalizando, achei interessante uma proposta que faz um psicanalista francês que se chama André Green, que é entender a sexualidade como constitutiva de uma cadeia ou corrente erótica. Pensa que esta se desenvolve pela via de uma série de formações que compreende o que já disse antes, não? A pulsão, o estado de prazer-desprazer, o desejo, que se exprime na forma de um estado de expectativa e de procura, alimentado por representações conscientes e inconscientes. As fantasias, que organizam roteiros da realização de desejos, a linguagem erótica e amorosa das sublimações, que dá uma grande riqueza para a vida erótica. Temos que ver, então, em que elo da cadeia entra o psicanalista e de que forma a elaboração deste elo e de suas possibilidades dinâmicas, tópicas e econômicas, seus processos de ligação e de desligação o empurram a transformar-se. Esta proposta de André Green permite que nosso pensamento clínico possa avançar desde o polimorfismo da sexualidade e suas vicissitudes para a diversidade de caminhos que se abrem em seu processo de transformação na análise e na vida. Obrigada, Lucia, muito bom. Vou passar a palavra, então, para o Ricardo, o próximo palestrante, que vai falar com vocês agora. Bom, então, bom dia. Você já me conhece um pouco, eu costumo andar um pouco, né, para a energia movimentar, assim, que eu não... Um pouco hiperativo, eu não... Senão começa a me dar angústia ali. Vou pedir para apagar a luz, isso que as imagens são mais importantes aqui do que a minha presença aqui, né? Quer dizer, eu vou estar presente como voz, mas as imagens, eu gosto muito de brincar com imagem, né? E falando, né, o tema é sexualidade, prazer e angústia. E eu espero que minha fala traga mais prazer do que angústia, mas é um risco, né? Porque é um tema que é forte, né? Se a gente entrar, como eu pretendo, né, dar uma passeada aí por alguns recônditos da sexualidade. Alô? Tá, acho que tá. Melhorou. É possível que gere alguma angústia, sei lá, né? Então, desculpem aí as pessoas, eventualmente. Então, a primeira coisa, eu pensei no seguinte, falei, bom, vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Nos dias assim, que antecederam a... Aí eu peguei a Folha de São Paulo, né? Lá, 30 de novembro, fala assim, olha, foi lançado um livro da Naomi Wolf, que chama Vagina, uma biografia. É um livro sério, uma intelectual respeitada e tal. E o que a reportagem dizia?
que no site da Apple, por exemplo, veio assim, né? Asteriscos, porque eles não podem pôr esse nome, vagina. Então, puxa, né, a repressão sexual ainda tem, né, apesar de toda essa mudança dos anos 60,